A rodoviária de Belo Horizonte passou por um leilão, assim como terminais de ônibus também. Uma cifra importante foi arrecadada, mas dúvidas sobre como será agora a nova rodoviária são importantes de serem sanadas. Houve, inclusive, um processo que suspendeu a licitação, depois a suspensão foi suspensa, foi eliminada, ou seja, está valendo neste momento o leilão da rodoviária. E neste assunto que já é muito complicado por si só, de um leilão, muito diferente ainda para o entendimento, esbarra nas questões econômicas, claro, e por isso, agora no Economia, e agora vamos falar com a Nayara Aguilar, advogada, professora da Faculdade Batista, ela que tem aí um conteúdo vasto sobre a questão das privatizações e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Nayara, satisfação tê-la aqui no programa para a gente discutir esse terminal rodoviário que tem uma história muito grande em Belo Horizonte e agora com o processo de privatização. Boa tarde, Fabiana. Um prazer. Obrigada pelo convite. Vamos falar, sim, né, desse procedimento que é tão importante, que traz repercussões na economia e no governo de Minas Gerais. O detalhe doutora, que a rodoviária, terminais e estações foram arrematados por 20 milhões de reais. Para a gente começar a entender esse processo dessa licitação, o que significa esse valor arrecadado? Como é que é colocado esse valor? Esse valor é um investimento? Esses 20 milhões são para o Estado, no caso, para Minas Gerais, que fez a concessão, né? Junto com o município também. Como é que funciona agora a distribuição desse valor arrecadado? Primeiro, esse processo de concessão, né, foi um processo de concessão da rodoviária e de alguns terminais de integração do sistema móvel. E com esse sistema de concessão foi feita uma licitação e aí, a partir dessa licitação, teve um leilão e que a concessionária, né, a concessionária que ganhou esse leilão, vamos dizer assim, ela fez uma oferta para ser a concessionária aí dessa privatização da rodoviária e dos terminais. Nesse edital de concessão tem previsão de investimentos que superam isso que foi falado, né? Tem previsão de investimentos lá de 116 milhões por parte do futuro operador e o que acontece nesse procedimento de licitação ou de concessão, Fabiano, é que o Estado ele deixa de ter uma responsabilidade sobre a manutenção desses terminais e dessas estações, que vão ser administradas agora por essa empresa que venceu a licitação e que vai ter a responsabilidade de revitalizar a rodoviária, os terminais rodoviários. Então, ela tem uma obrigação, primeiramente nos primeiros anos, de fazer esse investimento em infraestrutura. E o valor que foi arrematado, o governo de Minas vai ser um capital que vai ser injetado nos cofres públicos e a empresa privada vai ter as responsabilidades de reestruturar esse setor de transporte e rodoviário. E tem uma informação, né, que a proposta vencedora, como a gente colocou, né, 20 milhões de reais, é o consórcio Terminais BH, que venceu essa licitação. Ele foi representado pela Mundi Invest e o que representou esse valor, 1.829% de ágio sobre o valor da outorga mínima do proposto no edital. Isso quer dizer, Foi na bem prática, acima, o quê? Isso, bem acima do que foi esperado, né, do processo. Foi bem acima. Foi bem acima. Então, isso para trazer o investimento da empresa privada, né, por setor público, e claro que é um setor interessante também para a empresa privada, para um investimento. E de outro lado, contribuir também para o serviço público, para o usuário também ter uma melhor reestruturação aí no transporte público. Além da rodoviária de Belo Horizonte, para você que está nos acompanhando aqui no canal Viver Brasil, já acompanhou isso no noticiário, aqui a gente está dando luz a esse assunto, fazendo um raio-x dessa situação.
Além da rodoviária de Belo Horizonte, foram concedidos também os terminais metropolitanos de Sarzedo, Ibirité, Justinópolis, Morro Alto, em Vespasiano, e São Benedito, em Santa Luzia. A concessão também inclui as estações Risoleta Neves, Portal Santa Luzia, Ubajara, Atalaia, Alvorada, Bernardo Monteiro, Nossa Senhora de Copacabana, a UPA Justinópolis, Arão Reis, Oiapoque, Parque São Pedro, Canaã, Bosque da Esperança, Trevo Morro Alto, a Estação Cidade Administrativa, Serra Verde e Trevo Santa Luzia. Doutora, a gente está falando de um aporte de estações que fazem uma completa diferença no que diz respeito à mobilidade urbana. É um assunto que, de certa forma, quando se coloca a iniciativa privada e a iniciativa pública, há a possibilidade aí da gente ter um jogo de ganha-ganha, ou seja, o público tendo alguém para administrar agora e, ao mesmo tempo, o privado podendo organizar algumas coisas que ficaram para trás ao longo dos últimos anos? Sim. Bom, essa é a intenção, Fabiano. A necessidade da concessão no setor público é justamente esse reconhecimento de que o Estado ele não é capaz de gerir tudo, muito pelo contrário. Né? Ele é bastante ineficiente em gerir a maior parte de seus recursos. E com a concessão desse setor, essa concessão ela gera um potencial. Né? Além de melhorar a mobilidade do transporte, ela gera novos empregos. Ela aumenta a qualidade do serviço. Por quê? Porque a empresa privada ela tem um sistema mais desburocrático do que as contratações que ocorrem no setor público. Então, a passar isso para a iniciativa privada contribui para a reestrutura econômica do setor público. É essa a intenção da concessão. E a concessão, com certeza, vai resultar ganhos de qualidade nas vias, na redução do custo logístico, né? De modernizar e fazer uma gestão dessa infraestrutura que já existe e vai ser otimizada para melhor circular e dar acesso aos ônibus, transporte coletivo para os usuários. Então, a intenção, e é o que a gente espera, é que isso gere maiores benefícios para os usuários do transporte coletivo, né, a rodoviária e os demais transportes, e o Estado, ele se direciona para outras áreas que demandam mais dele, como a saúde e a educação, deixando essas áreas econômicas para o setor privado. Você até falou já, né, doutora, sobre essa questão dos investimentos que vêm junto com esses 20 milhões, né, do aporte para o leilão, e o total será de 122 milhões de reais ao longo de toda a concessão, durante 30 anos, portanto, terá que se fazer esse investimento de 122 milhões, sendo 51 milhões nos 36 primeiros meses. A concessão vai gerar, segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, 2.900 empregos diretos e indiretos e uma arrecadação de 97 milhões em impostos. Eu gosto muito, doutora, da gente estar aqui conversando sobre isso, analisando sem estar em nenhuma das partes. A gente está analisando o processo para tentar entender o que é positivo. Então, eu como jornalista, você como advogada, a gente tentando entender o que é o processo e o nosso telespectador podendo compreender mais sobre essa questão. E a gente está vivendo um momento que talvez chame a atenção da iniciativa privada, adquirindo outros bens. Muito se fala hoje, por exemplo, da aquisição de clube de futebol, que se dá um aporte e depois você tem a promessa de investimento. Em princípio, guardadas as devidas proporções, e muitas proporções, esse contrato com a rodoviária é muito parecido com o que está acontecendo nas SAFs, por exemplo, do futebol. Para dar o exemplo, o Cruzeiro não está bom de se dar um exemplo agora, porque ainda está muito nebuloso, mas o Botafogo, por exemplo, que tem um dinheiro, um valor que vai ser investido, um valor de compra do clube, da SAF, e um dinheiro que vai ser investido. A rodoviária também, para a gente entender e voltar nesse assunto, deixar bem claro, esses 20 milhões é o que dá a concessão, mas nesse pacote todo tem mais 122 milhões. Então a gente pode acreditar que o negócio, para quem fez,
é um total de 172 milhões, não é isso? 142 milhões, melhor dizendo, Isso, 50 milhões no primeiro, isso. então são Uma parte vai 142 direto para o milhões. Estado, né? E a outra parte de investimentos, igual você muito bem ressaltou. Uhum. E é isso que vai gerar qualidade de serviço. Claro que tem um toma lá da cá, nenhuma empresa privada vai fazer um investimento disso se não vê algum retorno. E o retorno de concessão é através da utilização das tarifas pagas pelos usuários. Uhum. Né? É claro que a preocupação do usuário é quais são esses custos, né? Quais são os custos para a gente, para os usuários? A tendência é os custos são repassados para os passageiros. Mas, nessa questão do setor, e até o secretário de infraestrutura já falou, não há o risco dessa administração privada elevar em demasia o valor das tarifas e de outros serviços, até porque na concessão, nesse tipo de concessão comum, há um princípio que é a modicidade das tarifas, né? A gente tem que respeitar um equilíbrio contratual ali, Fabiano, para também não onerar demais o usuário. Então, a modicidade das tarifas eu vou prestar um serviço adequado e vou gerar um retorno satisfatório, né, para a sociedade, a ponto de eu tentar reverter o que eu estou investindo, mas, claro, sem gerar lucros exorbitantes e prejudicar o usuário. Né? Então, e isso foi muito bem ressaltado pelo secretário de Infraestrutura, que a regulação desses preços continua sob o comando do poder público. Né? Então, ele cedeu essa execução dessa manutenção, dessa reforma, agora o controle é deles, de como vai ser feito, mas a política tarifária tem que ser respeitada, até mesmo para o usuário não ficar prejudicado, que é a maior preocupação que perguntam para a gente mas como é que vai ficar esses preços, né? Então, eles têm que respeitar essa modicidade das tarifas. Sim, eles têm que ter um retorno do investimento, é para isso que eu chamo a iniciativa privada, é esse o intuito do governo de Minas, o Zema sempre ressaltou isso, é privatizar, é conceder, é desafogar o poder público para que ele possa gerir melhor a saúde e a educação, porque como eu falei no início, ele não tem recurso para tudo. Então, ele tem que abrir as portas para a iniciativa privada, dando a oportunidade dela também ter um retorno, pelo menos, do investimento, mas sem onerar demais a sociedade. Doutora Nayara Aguilar, advogada, professora da Faculdade Batista. A gente vai para um breve intervalo, professora, e na volta eu quero abordar um pouquinho mais sobre esse controle aí dessa tarifa, o que isso pode chegar para os usuários, mas mais do que isso, quero abordar o que pode acontecer para, de certa forma, esse contrato não ir para frente. O que pode acontecer para ser travada aí essa concessão? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Economia? E agora?